Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E são 11 horas da noite. E a gente está em live. Ainda teremos mais 17 horas de live hoje. Live infinita. Por live isso não eterna. estranha, a gente tá meio amarelo nos vídeos, velho, mas é... Tô baqueado. Por quê? Mas aí, ó, galera pediu, pompando. Espero que seja tudo ok com o react. Se não tiver, manda um e-mail pra nós. Qual é o vídeo? O medo do desconhecido nos videogames. E a gente tá fazendo essa live... Hã? Nerd Crônico. Com participação Nerd Crônico. A gente tá fazendo essa live muito louca e só tomando susto, tomando susto. Coração tá como? Depois disso tá... Five Nights at Freddy, Pop Playtime, essas coisas. Vamos nessa. Vamos ver o medo do desconhecido, não sei o que esperar do Esse vídeo. é um dos monstros considerados mais assustadores. Tá alto, tá de boa. Tá alto. Eu vou assustar nesse vídeo? Pelos jogadores de Amnésia The Dark Descent. E é tudo graças à sua imagem. Vou tomar susto. A falta dela. Ele é completamente invisível. Isso funciona porque ele toca em um tipo muito específico de medo. O mesmo medo que impedia os nossos ancestrais de dar uma caminhada na floresta no meio da noite, porque, afinal, você nunca sabe os perigos que se escondem na escuridão. É o medo que garantiu a sobrevivência da nossa espécie e por isso ele continua dentro de todos nós até os dias de hoje. O medo do desconhecido. Meu filho tá com Agora, esse medo existem muito algumas aflorado, vantagens velho. que o jogo te dá. Então, Para começar, você pode ouvir e ver os passos do monstro na água, então você tem como saber a sua localização. Ele é atraído pelo som e você pode planejar sua abordagem de acordo com essa informação. E claro, contanto que você não esteja encostando na água, você está completamente seguro. E é assim que a Amnésia introduz o seu horripilante monstro invisível. Em um ambiente mais ou menos seguro, com levels que se desenrolam agonia, mais como véi. sessões de puzzles, onde você usa essas caixas para ir do ponto A até o ponto B. Mas existe uma sensação perturbadora em saber que a todo momento mais alguém ou alguma coisa tá na mesma sala que você, só esperando silenciosamente por uma oportunidade. O que não significa que não seria Que horror! assustador se esse fosse um demônio ou um cachorro gigante, mas essas são imagens Seriam que mais criam uma fáceis, gama né? de possibilidades limitada. E é isso que torna o desconhecido tão poderoso. O limite do desconhecido é a nossa imaginação e, claro, não existe nada tão assustador do que aquilo que a nossa própria mente é Cria. capaz de criar. E sim, nada disso é novo. Filmes, livros e, claro, jogos se aproveitam desse nosso medo primitivo toda hora. Especialmente porque a partir do momento que eles mostram a sua grande assombração, a gente começa a se acostumar com ela. Quer dizer, claro que essa Mara é assustadora, mas olha o suficiente pra ela e você começa a ver que... até que Ela ela não é é tão assustadora, feia assim. sim. Eu não tô dizendo que eu pegava, mas eu Eu também ia disse que falar, eu pegava. pegável. É por isso que pegável. nas primeiras horas de jogos de terror você quase nunca vê aquilo que você tem que temer. Ao invés disso, o jogo faz uns experimentos Jump sociais scare. com você. Móveis flutuantes, câmera escondida. Eu fiz a luz queimar com telecinese e você não vai acreditar no que aconteceu. Ah. Eu fiz uns sons esquisitos no outro quarto e a minha namorada terminou comigo mais 18. Qualquer coisa que sirva pra Mais 18 construir aquela chama, viu, atmosfera, velho? mas sem Né? revelar sua mão, tá incrível. valendo. É claro que uma hora ou outra você vai precisar revelar o seu monstro, e quanto mais tempo você passar nesse striptease, além de encher o saco, vai ser cada vez mais difícil fazer com que essa revelação seja satisfatória. Mas se você também for precoce demais, acaba com a graça. E é isso que torna a solução que a Amnésia encontrou tão simples e genial. O jogo nunca precisa revelar o seu monstro, ele tá sempre ali e você nunca vai se acostumar com a aparência dele porque, Você não bom, vê. ele não tem uma. A tensão é construída em momentos curtos, quando você cai de uma caixa e ouve o som daquela coisa correndo bicho na sua vindo, direção. véi. E o som do Deus peido é que mais. acabou de sair de você junto com a sua dignidade, só pra conseguir pular de volta no Caramba. último segundo. Então, ele ainda aplica essa estrutura de striptease não na sua imagem, mas na tensão que a falta dela traz. E é claro que, no clímax da coisa, ao invés de tirar o seu sutiã, o jogo tira as caixas. Vixe, ó, tá no chão. Aí deu bosta. Aí você fica desesperado. Agora, essa é a Meu primeira Deus. coisa que O vem em infarto mente quando a vem. gente fala do desconhecido, a imagem. Mas em 2019, Love Sam usou essa ideia de uma forma diferente, mas igualmente poderosa. A premissa do jogo é extremamente simples. Você tá no seu apartamento minúsculo lendo o diário de alguém. Bom, não qualquer alguém, um admirador secreto. Bom, não um admirador secreto, um stalker. E as coisas vão de desconfortável pro modo pânico bem rápido quando você vira a página e vê isso. O quê? Ele queria entrar Na mente das pessoas, olhar Olha pelos pra- olhos dela. Olhar por trás dos olhos dela.
Olhar pelos olhos dela. Ah, não, olhar através dos olhos delas. Aham. Apenas pelo olhar. Olhar e ver através É o dos que olhos ela dela. vê. Tipo isso. If I had... Se ele tivesse poder, ele nunca pararia de olhar através da janela? Acho que esse B maiúsculo significa que é... Alguém, um personagem? Não foi tão assustador assim, não. Mas se tiver alguém olhando na janela é meio zoado. Não é a melhor sensação do mundo saber que tem alguém te observando, Não mas mesmo, não velho. ter a menor ideia de onde. É desse medo Horrível. da presença desconhecida específico que o terror de Love Sam gira em torno. Enquanto jogos como o clássico Slender já usavam essa ideia, onde você sabe que o monstro tá na floresta, mas nunca sabe quando ou onde ele vai aparecer, Love Sam faz duas coisas que amplificam essa sensação ruim para um novo patamar. A primeira coisa é que esses não são eventos aleatórios, mas magistralmente roteirizados. Alguém bate na sua porta que convenientemente está localizada nas suas costas só para você olhar pelo olho mágico e não ver ninguém no corredor. É o desenho de um vulto que a cada página chega mais perto. Um barulho atrás de você vindo de alguém sentado na cadeira. Um flash e uma foto tirada debaixo da cama. É como todos esses momentos são feitos para fazer com que você se sinta constantemente observado, o que nos leva para o segundo elemento-chave aqui. O fato de Love Sam se passar quase que exclusivamente dentro do seu claustrofóbico apartamento. Essa não é uma floresta extensa, onde a qualquer momento o Slenderman pode estar do outro lado dela tão perdido quanto você. Aqui, você sabe que ela tá te observando. Você sabe que ela tá em algum lugar do quarto, você só não sabe onde. Essa mão é a sua mão, né? E você tá sufocando. Morrendo. Agora me responde uma Que coisa, horror, por que você velho. sente tanto medo ao precisar levantar da cama para cagar às 3 horas da manhã e que é de suma importância você levar o ursinho Pooh com você? É o medo de dar ruim, Desespero. é o medo de cruzar o corredor e aparecer uma véia Por isso, por exemplo, é isso que eu não tô dormindo bem. Porque tem sempre Não tem alguém me como observando. dormir. Porque a gente tá dormindo na live infinita, tá ligado? Não Então tem como a gente dormir em live, bem. a gente coloca a câmera e filma a gente. Por algum motivo alguém inventou essa regra e a gente não consegue. Eu não consigo dormir. A gente apaga por um tempo, se ficou um Hoje eu pouquinho... acordei 7h20 da manhã. O que eu nunca acordo às 7h20 pelada da no manhã. canto do cômodo. É aquela Naturalmente, sensação de jamais. que a situação tá fora do seu controle e que você não tem ideia de quando algo pode acontecer e que não pode fazer nada pra impedir. A véia vai aparecer lá, você goste ou não. Claro, o truque mais comum pra se conseguir isso é com um bom e velho jumpscare. Seja depois de uma música tensa, já um corredor escuro, uma esperto luz com piscando ou só do nada mesmo, todo santo Barata. jogo de terror vai achar um jeito de jogar um monstro na sua cara com um efeito sonoro cientificamente projetado pra te dar um ataque cardíaco. Pode crer. Estatisticamente, a cada 47 segundos, um desenvolvedor em algum lugar do mundo coloca um jumpscare no seu jogo de terror. Existe um bom motivo pra isso. Ame-os ou os odeie, eles Querer funcionam. te E matar. se você junta jumpscare com uma cabra, você consegue resultados bem interessantes. Uma cabra? Foda-se, mano. Catar essa mina agora. Você vê, ó, besteira, né? Ah! Você sabe que vai ter. Né? Não adianta. Não, mano. É isso, nem jumpscare foi. É louco, Nem foi. mano. Mas dá medo. A boneca ali. Ah, mano. É horrível, vai te aterrorizando. Cada vez mais te aterrorizando. É terrível. Você Obrigado entra ali no pela jogo. demonstração, cabra. Ah, De cabra aí, nada. ó. E aqui vai um dos jumpscares mais bem feitos que você vai ver na sua vida, que foi colocado dentro desse jogo criado no inferno chamado Visage, Nossa. que eu nunca na minha vida vou tentar jogar. Talvez a cabra tente, mas só se você pagar. E esse jumpscare foi tão bem feito que ele não acontece no mesmo momento para todas as pessoas que vão jogar esse Sério? jogo. Ele Resident é Evil muito bom totalmente também. aleatório, pode aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento durante a sua gameplay e quando você menos esperar. Tem que ter uma memória de um ser humano privilegiado pra jogar essa porcaria, cara. Ai, meu Deus, isso foi horrível. O que eu nem vi? Não vi. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho.
Eu não tava pronto pra isso, cara. Eu não vi Ai, nada. que horror, cara. Não sei nem se vocês viram, mano. Vocês viram, velho? Eu não me importo quem você é, nenhum vidente conseguiria prever que, do nada, essa velha estaria olhando pra você de trás da parede. Isso não acontece porque a sua sanidade tá baixa, ou depois de uma Me luz que assustou começou a muito. piscar. Até onde você sabe, foi um evento Que horror, é completamente aquele aleatório. medo que O vem fato da desse jumpscare espinha não- e sobe, velho. Eu assustei. Chega, ficou vermelho. Ó, a galera assustou também. Quase desmaiei. Meu Deus do céu. Te Tava conseguiria esperando prever que, do mesmo. nada, essa velha estaria olhando Ai, pra você que de trás da horror, parede. Isso véi. não acontece porque a sua sanidade tá baixa, ou depois de uma luz que começou a piscar. Olha Até lá, essa onde aí não você deu pra sabe, assustar, não, foi um mas evento aqui. completamente aleatório. O fato desse jumpscare não ter sido acompanhado de um efeito sonoro ou um pulo Véi repentino do torna céu. a sensação de iminência desconhecida No muito Resident mais Evil, poderosa. que ele fala pra Foi você olhar pra. que- Ele fala pra você, olha pela janela. E aí, quando você olha pela janela, tá tudo de boa. Ah tá, é o código. E quando você. Não dá nada. E quando você alinha o código, pá! Notou Aí é ela, ou osso. não ela que se revelou a você. Esse jumpscare que acontece traz o que você antes via como desconhecido, agora vira uma figura conhecida. E essa informação que é trazida pra você de uma forma tão rápida de uma só eu vez vi a é o mulher que agora. Eu chamamos não de vi de choque. novo. E foi trazida pra você Cadê? de Na uma esquerda. forma tão Ah, nossa, que detalhe. agora Ó a mão, vira ó a uma mão do figura Alan Salva, tanto que ele conhecida. assustou E a essa mão. informação que é Não, ele trazida vai pra pra você de trás uma forma demais. tão rápida de uma só vez é o que chamamos de choque. E vou te falar, viu? Um jumpscare nesse nível faz você achar que não tem mais o anjo da guarda e de que até ele te abandonou. E que a partir de agora você tá cara sozinho, sob também. ameaça e que nada vai impedir de atacar muito você. ruim. Esse momento funciona não só por ser inesperado, mas por Tanto que a gente já gritou nessa live, velho. estabelecidas ao jogador para causar uma estranheza. Eu também com uma repentina sensação de ou que já recurso tinha visto conhecido tudo e isso, eficaz, utilizado desde Bizarro, sempre no né? entretenimento. Véi, E que eu pode gritei ser, por muito nessa exemplo, live já, sei lá, susto. uma voz nova, introduzida sem motivo algum, e que é diferente daquelas que você já está acostumado Eu vejo a alguns ouvir nesse vultos canal. às vezes. Seria Então, esse um tipo, novo elemento adicionado na narrativa desse vídeo? Ou então não me é tão você tá com estranho umas tanto cenas medo assim. Começou a ouvir coisas. Nossa, que horror, Ó. cara. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas, e apesar da minha participação nesse vídeo ter quebrado as regras já estabelecidas, eu prometo que ela não vai ser vaga. Não. Tucas, você tá aqui justamente pra falar sobre o medo do vago. Ah, é? Bom, O medo nesse do caso, vago. a construção do medo, com uma pequena parcela entre o que é conhecido e desconhecido, é chamado de vago. Nenhum monstro, fantasma ou inimigo no jogo vai conseguir ser tão perturbador e te causar tanto medo quanto aquilo que a sua mente vai imaginar sobre ele até que finalmente seja revelado. Esse recurso é muito antigo e foi amplamente utilizado por filmes de terror numa época que não existiam recursos de efeitos especiais para criar um monstro que realmente fosse convincente para o espectador. Então você Quando não você vê o vê só monstro, uma né? parte da criatura, seja sua sombra, sua silhueta ou uma imagem desfocada que não te deixa entender exatamente como ela é, a sua mente já tá trabalhando para criar algo mais amedrontador do que qualquer Criar autor algo poderia gigante. criar. Afinal, dentro da sua mente estão as Caramba. suas fobias pessoais mais eficazes, as que mais te perturbam. Então, com o elemento vago, a tendência é que você projete o seu pior medo naquela figura que você não tem a precisão do que se trata. Pode Que crer. tenso, Essa velho. artimanha é tão efetiva para a construção do medo que, mesmo com o cinema tendo recursos gráficos avançados atualmente, segue sendo utilizada até hoje. Bird Box. É. E como eu utilizei filmes para exemplificar esse elemento, que também é super utilizado nos games, A Puppet Combo é a desenvolvedora perfeita para unificar esses dois universos. Isso porque os seus jogos homenageiam tanto os filmes de slashers dos anos 80 e 90, quanto o estilo gráfico dos games de terror da era do PlayStation 1. Todos os títulos constroem o medo através da imagem vaga, com filtros VHS e scanlines que, ao mesmo tempo que criam a identidade visual do jogo, dificultam o entendimento exato do Cartucho de que Super Nintendo. realmente está ameaçando o jogador.
Um dos maiores sucessos recentes do gênero, Phasmophobia chegou no final de 2020 e ficou em alta nos multiplayers da Twitch, se apoiando totalmente em cima desse elemento para aterrorizar os seus jogadores. Afinal, o objetivo do jogo é caçar uma entidade sobrenatural, justamente através de pequenos indícios que confirmam a presença do inimigo, sem de fato mostrar ele ao jogador logo de cara. Eu acredito inclusive que por esse jogo ser um multiplayer dividido em funções, faz com que você lide além da sua própria ansiedade e expectativa com a dos outros jogadores, que estão a todo instante recebendo feedbacks que antecipam a presença do perigo antes mesmo dele estar presente. Olha aí. Saber que algo vai acontecer, mas não quando vai acontecer, intensifica ainda mais a sua ansiedade e a sua projeção do perigo. Five Nights é tudo é a sim. iminência vaga, que é utilizada muito bem em Condemned: Criminal Origins. Esse jogo originalmente foi lançado em 2005, mas foi meio que redescoberto e voltou a ficar em alta nos últimos anos. Aqui existem diversas partes que você precisa lidar com inimigos manequins. E a informação que o jogo te dá é que alguns ganham vida e tentam te matar, e outros não. E boa sorte para lidar com isso. Mesmo com você já tendo essa informação e sabendo que precisa ficar ligado, quando você se concentra no objetivo do jogo e absorve essa mecânica, a tendência é baixar a guarda. E aí, meu amigo, jumpscare garantido. Bora! Além do mais, esse jogo tem alguns momentos que estão lá só pra destruir o seu psicológico, quebrando a própria regra por pura maldade. É por essas e outras que Dead Space me ensinou a atirar no corpo de qualquer necromorfo caído e que não fui eu que matei. Mas agora, se vocês me dão licença, eu preciso resolver assuntos inacabados. É com vocês, galera! Que vídeo! Eita, tem mais! O próximo passo, naturalmente, é quando aquele elemento se torna conhecido. O que geralmente acontece nas últimas horas do jogo. É o clímax da história, quando tudo é revelado, quando todas as informações são dadas e o desconhecido se perde pra sempre. Ou até ele se tornar estranho. Apesar de difícil de ser definido, o estranho, ou do inglês uncanny, é aquela sensação desconfortável que vem de algo que logicamente não deveria representar ameaça alguma. Quer dizer, essa é só uma mulher com proporções erradas, mas de algum jeito o meu cérebro fica me dizendo que agora que eu vi essa imagem, eu vou morrer. E é esse elemento que cria o termo creepy, que seria algo estranho, algo que te deixa completamente desconfortável. Chorar. Faz isso não, gente. Ninguém fez. Faz isso não. Ou fez? Fez. Não. Não, foi no vídeo. Foi no vídeo. Ah, não, véi. Foi do vídeo. Coração, véi. Laura pulou. Eu pulei. Que cria o termo. Jurava que era Solange. O demônio tava já vindo aqui buscar a gente. Algo que te deixa completamente desconfortável. Quem foi que pediu esse vídeo uma hora dessa? Esse sentimento acontece sempre em situações que você sabe o que você tá olhando, você conhece. Esse o termo cérebro fica me dizendo seria algo estranho. Eu vi essa imagem, eu vou morrer. E é esse elemento que cria o termo creepy, que seria algo estranho, algo que te deixa completamente desconfortável. Jesus. Esse sentimento acontece sempre em situações que você sabe o que você tá olhando, você conhece os elementos, mas sabe que no fundo alguma coisa tá errada. E quando você vê algo assim, instintivamente isso te incomoda, te causa estranheza, porque é algo que você não sabe o que fazer, qual ação tomar. Então creepy é quase uma ameaça, mas também pode não ser. É como se o seu cérebro ficasse totalmente perdido e não soubesse o que fazer. Algumas partes podem responder com medo, enquanto outras não, e elas nem sabem o porquê. Esse é um tipo diferente de desconhecido. Não é sobre a falta de informação, mas o conflito entre elas. De muitas maneiras, o uncanny é tão poderoso, não por ser só desconhecido, mas por pegar o conhecido e virar ele de ponta cabeça. O uso desse tipo de medo é muito usado, principalmente nos filmes de terror japoneses. Com certeza você já deve ter visto assim, aquela menininha no vestido branco vindo na sua direção, quase no breu, olhando e sorrindo pra você. E eu tenho certeza que você consegue. Vira e me fala que a casa tá com uma energia pesada. A gente não vai dormir em casa, velho.
Mas tá, velho. Lá em casa tá difícil, é que eu tô zerado, velho. É eu entrar na minha casa... Imagina algo assim. E pensando Minha nisso, energia vai você embora. sabe que ela é uma menininha, mas ao Infelizmente. mesmo tempo você sabe que ela não é uma menininha. E é esse o conflito de informações que acontece aqui. Porque em muitos filmes de terror, na maioria, são usados figuras humanas pra criar esse cenário de medo. Porque é algo porque que o você humanoide conhece, sabe é- que é, mas que ao mesmo tempo não sabe. Silent Humanoide, Hill 2 ele é familiar. pega essa noção e constrói, bom, todo um jogo em volta dela. E aqui vão alguns spoilers. Não só os monstros da cidade possuem uma imagem humana, mas cada um deles Quase representa assustei, uma velho. manifestação da mente Tive um perturbada leve do susto, na protagonista. real. No final do Não, jogo, esse você não. descobre que a sua mulher não morreu por causa da sua doença terminal, mas foi assassinada pelo próprio marido. Você que não aguentava mais o peso da responsabilidade de cuidar de uma pessoa naquele estado. E é essa informação que dá pra esses monstros um contexto muito mais perturbador. As nurses são manifestações da mente do James, combinações das suas ansiedades em torno da doença terminal de sua esposa e a falta do sexo que consequentemente aconteceu. Por isso as enfermeiras usavam roupas com saias curtas e decotes bem chamativos. E também a falta de traços faciais das enfermeiras, que representam seus sentimentos incertos que em relação a Maria, que também pode estar relacionado à sua doença. A sua própria mulher, na sua forma do chefe final do jogo, representa o Pirâmide conflito velha. de emoções que ele sentia. Uma moldura de metal mantém ela presa, assim como ela estava presa na cama durante os seus últimos dias. As mariposas do seu ataque representam a morte na cultura japonesa e o tentáculo que ela usa para asfixiar o seu marido do mesmo jeito que ele fez com ela. E o Pyramid Head é a manifestação da culpa por ter matado sua esposa, que causa um profundo sentimento de dor. A espada pesada que ele carrega simboliza a culpa e o fardo que ele carrega. E também representa sua frustração sexual, visto que o personagem abusa dos monstros femininos no jogo. É claro que essa inversão do conhecido não precisa ser aplicada só à imagem. Uma sensação parecida pode ser conseguida com um simples truque de mágica. Agora você vê, agora não vê mais. Essa ideia de presença uncanny passou a ser usada em jogos de várias maneiras. O bicho passando no corredor na sua frente, e no PT, quando você vira o corredor, uma figura te deixa completamente desamparado, porque você não tem mais pra onde ir a não ser na direção dela. Um corredor totalmente escuro, com ela se mexendo, com uma fonte de luz que está Vai logo não, acima de véi. sua cabeça, e quando Deixando você chega mais sombra perto, nela. ela some. O que deveria ser inesperado, mas se Horrível. você já jogou um jogo de terror na sua vida, com certeza você saberia que é exatamente isso que iria acontecer. Vários jogos de terror utilizam desse artifício pra te assustar, mas de tão famoso que se tornou e de tanto que ela ocorre em jogos e em filmes, acaba sendo comum. Então o que antes era pra ser inesperado, acaba sendo esperado pela maioria das pessoas. Como por exemplo, sabe quando em filmes de terror a pessoa tá escovando os dentes e que ela vai ter a ação de fechar o vidro e pá, nada acontece. E Hoje aí, em dia os geralmente não diretores acontece mesmo. dificilmente utilizam esse recurso aqui, porque de tão famoso, de tanto usar esse recurso, ele se tornou comum. É só um E é aí suspense. que uma oportunidade se apresenta. Se o inesperado, ou seja, que o bicho não tá realmente ali, se torna o esperado, que ele tá, então tudo o que você precisa fazer é inverter os dois. E quando o artifício usado é iminência, jogos e filmes utilizam esse tipo para criar uma sensação de suspense, em forma de que tem algo vindo na sua direção, percorrendo um longo caminho para te pegar, mas ele tá vindo bem devagar. Como por exemplo no filme It Follows. Esse é o filme perfeito porque o bicho aqui, ele sempre tá vindo na sua direção, na mesma velocidade, e você sabe que uma hora ele vai te alcançar. E o que te deixa aflito aqui é, mas por que ele não vem correndo? Eu tô na frente dele porque ele vem tão devagar, mesmo se eu estiver perto ou longe. Bom, pra ele não tem diferença. Ele sempre tá andando até você. Essa ideia mira It em Follows, cheio nos quero nossos assistir. instintos de sobrevivência, por espelhar o comportamento de predadores. Não qualquer monstro que corre atrás de Michael Myers. Michael Myers, ele nunca corre. Ele vai sempre andando e ele tá praticamente da mesma velocidade você, mas que um predador frio e calculista perseguindo lentamente a sua presa. Como quando o inimigo chamado Mr. X, que aparece no Resident Evil 2, vai atrás de você. Porque muito diferente chato, dos outros inimigos, ele vem na manha, no passinho do gatinho, de forma lenta e com sempre uma trilha sonora que aumenta conforme ele tá mais próximo de você, e seus passos que também vão ficando cada vez mais altos. E isso cria uma tensão que dá o desespero sempre que ele tá cada vez Não mais tem o que perto. fazer. E se ele te pegar, game over. Já era. Incrível Mano, esse vídeo. vídeo, velho. Eu Incrível. estou com medo. Parabéns, Pompano. Eu tô meio zoado também. E lá em Me casa, é bugou. real, lá em casa, eu entro dentro da minha casa. Opa, eu entro dentro da minha casa e eu sinto uma energia pesada. Ah, nem. Tá ruim. E agora são 10h50 da noite e o Kel
me fala um trem desse depois de um vídeo desse? Muito obrigado quem mandou esse vídeo. Como é que a gente dorme agora? Vamos assistir um pouco de desenho animado feliz, tipo Happy Tree Friends. Bora assistir uma missa, talvez. E até a Happy Tree próxima. Happy Tree Friends. Meu Deus.